Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo abençoado, pessoal da internet, sejam bem-vindos. Retomando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e como sempre a gente vai fazer a nossa preparação, né? Para a gente entrar numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Então, a partir de agora, vou convidar você a trazer o seu pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. O pensamento puxado. Deixe do lado de fora do ambiente que você se encontra, toda e qualquer preocupação, pensamento, faça trabalho, rotina do seu dia a dia, deixe isso do lado de fora do ambiente. Foque a sua atenção no já, no momento presente. Busque uma respiração mais tranquila, deixe os seus peitos girados. Convido agora, nessa respiração mais profunda, tranquila, deixe o seu corpo físico, fazer o seu mais ombros abertos. Relaxe. Relaxe seu quadril. Ombros, peito. Relaxe. Relaxe sua coluna, toda a extensão da sua coluna. Relaxe seus ombros, seus braços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Isso, relaxe. Relaxe seu rosto agora. Extensão do seu rosto. Seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa, seu couro cabeludo. Isso. E assim, com o seu corpo físico mais relaxado, sua mente fica mais leve, mais tranquila, mais serena. E você então começa a entrar em contato com você mesmo, com a sua essência que é divina. Você enxerga lá no íntimo do seu coração, no fundo da sua alma, uma pequena chama, um pequeno ponto de luz. Então você agradece. Agradece a Deus e a Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade que você está recebendo essa noite. Agradece por tudo de bom que Ele te proporciona na sua vida, pelo seu teto, pelo pão na sua mesa, pelo convívio com as pessoas que você ama, que lhe são caras e que ainda estão aqui junto a você. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça. Traga a gratidão à tona agora, porque a gratidão é o combustível que vai fazer com que essa sua luz interior, esse ponto de luz que você tem lá dentro, possa aumentar, crescer, expandir cada vez mais. Quanto mais você agradece, mais essa luz vai aumentando, crescendo, até que ela envolva todo o seu corpo. Essa luz que é sua,
e por isso ela tem a cor e a característica que mais lhe agrada. Então você se vê totalmente envolvida por essa luz. Um processo de autoiluminação. Você se autoilumina, mas você continua agradecendo. E a gratidão faz com que essa sua luz possa aumentar ainda mais. E ela envolve não só o seu sistema inteiro, o seu corpo agora, mas todo o ambiente que você se encontra, irradiando, como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo e todos à sua volta, irradiando em todas as direções essa sua luz. Isso, irradie, irradie, porque a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado e vai se conectando com o outro colega. Nós todos vamos nos conectando, seja presencialmente, virtualmente, inclusive com a espiritualidade que nos acompanha esta noite, formando uma linda corrente de luz que nos estabelece, que nos cura, que nos traz uma sensação de plenitude. Então, a vontade de agradecer ainda mais fica mais forte em você. Eu te convido a agradecer em forma de oração, a oração que Ele, nosso grande amigo e mestre, ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então você respira fundo, você percebe novamente seu corpo, os membros, braços, pernas, o peso que seu corpo faz sobre a cadeira, onde você está sentado, sentada. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Estamos irradiados, conectados, sintonizados agora para retomar nosso estudo do Evangelho. Lembrando que nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e hoje a gente vai ler o último item do trecho que fala sobre o suicídio e a loucura. Hoje a gente vai ler o item número 17. Então é o item 17 do capítulo 5 do Evangelho. Só para a gente dar uma contextualizada, né? A gente falou na última vez que nós fizemos o estudo do Evangelho sobre a questão, a gente estava falando muito de ponto de vista, né? O ponto de vista materialista é restrito quando a gente vê só as coisas materiais da nossa vida física, que são muito passageiras, e a gente se prende nessas coisas materiais de uma forma tão forte, a gente como se fossem correntes que nos prendem às ilusões materiais, né? E a gente sofre com isso. Porque a gente não quer que muda. Mas vai passar, vai mudar. Tudo que é material vai passar, vai mudar. O mundo está em constantes transformações. E aí a gente se apega às coisas achando que aquilo vai ser para sempre. Olha que ilusão. Né? A gente até falou no último que a gente fez, no último estudo, semana retrasada. Por exemplo, tem gente que tem um apego ao carro, por exemplo. Se pôr a mão no meu carro, eu brigo feio. Não toca meu carro, você tem que comprar, não mexe no meu carro.
não deixa ninguém dirigir, não deixa ninguém pôr a mão. Como se o carro fosse eterno, não fosse acabar nunca. Mas além dele acabar, você ainda está correndo o risco de acontecer alguma coisa, um acidente, por exemplo, alguém vir bater, roubar. Você pode estacionar num lugar, né? Aqui, por exemplo, já aconteceu. Uma colega nossa estava aqui no estudo e aconteceu de ser roubada. Então, quer dizer, as coisas materiais passam, e passam muito rápido, e a gente se apega a elas como se elas fossem eternas. É o ponto de vista materialista que nos faz sofrer demais. E aí, por a gente não ter esse controle sobre a matéria, que a gente acha que tem, mas não tem, a gente começa a duvidar, perder a esperança. E aí a gente chega num ponto que a gente começa a duvidar de nós mesmos. E a gente não, aí a gente entra ou num processo de loucura, que é o título dessa parte do estudo, né? Ou a gente entra num processo de loucura, onde a gente acha que tudo é loucura, que a gente está ficando doido, não está nada certo, que a gente não consegue nada, né? A autoestima vai lá embaixo. A autoestima vai lá embaixo. Ou a gente começa a deixar a desesperança invadir o nosso sistema, a nossa mente, de uma forma tão profunda que a gente acha que não vale a pena continuar vivendo. Aí vem os pensamentos suicidas. Por quê? Porque o nosso ponto de vista ele é muito materialista, estamos apegados demais às coisas da matéria, às ilusões da vida. Queremos mudar o outro, queremos mudar as coisas, e a parte principal que a gente precisa mudar, a gente não quer mudar. Nós mesmos. Como é que a gente vai conseguir ser feliz desse jeito? Como é que eu vou conseguir ser feliz se eu não sou capaz de mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos, para que eu possa buscar algo melhor para mim? A gente é tão orgulhoso, a gente se prende tanto ao egoísmo e ao orgulho, que a gente é incapaz de perdoar a nós mesmos. Nós temos uma dificuldade de perdoar absurdamente, tremendamente gigantesca. Tanto que a gente não perdoa nem a gente. Muitas vezes a gente comete um erro, que é normal do ser humano cometer erros, né? A gente comete o erro e fica se culpando por muito tempo, né? Nossa, por que eu fui fazer aquilo? E você fica remoendo aquela culpa de um erro que você cometeu, como se fosse adiantar ficar nesse processo. Ficar remoendo já é uma coisa muito complicada, a gente já falou disso aqui. Agora, remoer culpa é pior ainda, é muita crueldade. Porque a culpa, ela dilacera, ela nos estraçalha por dentro. E a gente remoe a culpa porque a gente não é capaz de nos perdoar. Porque o orgulho é tão grande que a gente acha que a gente nunca erra. E quando erra, não consegue se perdoar. E aí entra num processo de autoculpa que é tão forte que essa culpa ela começa a devorar a sua esperança. E ninguém jamais consegue sobreviver se não tiver esperança. A humanidade não existiria se não existisse a esperança. É a esperança que nos dá a energia, a força para levantar de manhã e lutar mais um dia. É a esperança que nos dá a energia para seguir em frente, acreditando que em algum momento as dores, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos vão passar. É a esperança que faz a gente internalizar a famosa frase do Chico, que deveria ser um mantra para a humanidade. Isso também passará.
É a esperança que faz você acreditar nessa frase. E ela é verdadeira. Vai passar. Como eu estava dizendo daqui a pouco, tudo que é material passa. Nosso corpo vai passar. Daqui a pouco nós não vamos estar aqui mais. Então, se prender às coisas materiais, deixar o orgulho falar cada vez mais alto, deixar o egoísmo nos guiar, isso só vai nos trazer cada vez mais dor e sofrimento. E que podem nos levar, num estágio avançado, à loucura e ao suicídio. Fala, Jorge. Oi, só contextualizando isso que você está dizendo, isso tem muito a ver com essa condição que a gente vive no mundo hoje, né? As pessoas muito preocupadas em ter e pouco preocupadas em ser, né? Aprender, né, a ter o bom combate, a conhecer a si mesmo, né? Esse período que o planeta, o orbitar de evolução, de mudança, a gente precisa colocar essas experiências, né? Colocar essas vivências, e a gente está sendo bem testado mesmo. A gente já falou isso para trás aí. A gente não tem, assim, tem, lógico, muito sofrimento material, mas hoje é mais o moral, porque é o teste para o espírito, né? Para ver se ele está preparado, se ele está entendendo, se ele está realmente se espiritualizando, né? Que é essa experiência maior que a gente precisa para galgar outros degraus de felicidade, de conhecimento, de depuração. Mas a gente ainda, pelo que a gente vê, nós não estamos preparados, a gente não consegue ainda passar pela dor, né? Isso também passará. A gente ainda não consegue viver esse refrão, essa frase com intensidade. A dor ainda vem nos derruba para nos ensinar que a gente ainda tem muito para caminhar ainda. É isso aí, Jorge. A gente passa exatamente, a gente está aqui exatamente para passar por esses desafios que vão nos testar, hoje em dia, muito mais moralmente do que fisicamente. Os desafios físicos hoje são mínimos em relação a um tempo atrás. Imagina, na época, na Idade Média, por exemplo, não existiam veículos, automóveis. A tecnologia era muito rústica ainda. Você, para ir de um lugar para o outro, era ou a cavalo, ou de charrete, ou a pé. Olha quando Cristo esteve aqui. Ele fez todo o trabalho andando a pé. Visitou vários lugares a pé. Hoje em dia a gente tem um conforto muito grande comparado a essas épocas, uma tecnologia que nos dá conforto, que nos dá acessibilidade à informação, acessibilidade a lugares. Então, o desafio físico hoje é bem menor, né, do que com os nossos antepassados. Porém, o desafio moral é grande. É grande porque é a parte que mais nós precisamos desenvolver. É a parte que mais nós estamos engatinhando ainda. Espiritualmente falando, nós estamos engatinhando. Somos crianças espirituais. Temos muito para desenvolver no lado moral. Tanto é que, no último parágrafo que a gente leu aqui do item 16, que ele fez uma comparação. Aqueles que se prendem a esse ponto de vista muito materialista, que se entregam às paixões, às ilusões, e acabam alcançando, né, a loucura e até mesmo por não acreditar que exista algo além da vida material, eles não veem sentido na dor. Se a pessoa não acredita que na vida verdadeira, que é a vida espiritual, se ela acha que a gente deixa de existir quando o corpo deixa de existir, ela começa a raciocinar o seguinte: para que eu vou ficar enfrentando essa dor? Eu estou com câncer, estou passando maus bocados. Para que eu vou sustentar esse sofrimento, sendo que não tem nada para mim? Eu vou morrer de qualquer forma, então para que esperar? Então eu vou morrer logo. Melhor eu suicidar e acabar com isso logo. Então é até um raciocínio lógico isso. Ele fala aqui. É um raciocínio lógico. Para aquele que não consegue enxergar a vida espiritual e não aceita, e não entende, não acredita nisso, é até lógico você querer abreviar o sofrimento.
Em função de quê? Estou sofrendo mesmo, nem a morte vai chegar mesmo, então olha que isso aqui agora. Né? Porém, para quem sabe da verdadeira vida, para quem entende que esse corpo também passará, mas o espírito é eterno, o espírito continuará, ou seja, nós continuaremos, porque nós, na verdade, somos espíritos e temos um corpo, apesar de muita gente pensar o contrário. Né? Tem gente que acha que é o corpo e tem um espírito. A gente é o espírito e tem o corpo momentaneamente. Né? Nós que temos essa consciência, sabemos que há muito que desenvolver, há muito que crescer, há muito que evoluir, que essa passagem aqui é apenas um degrau na nossa jornada. É apenas um degrau, é uma fase só. Passa rápido. E acho que é bem claro para todo mundo que passa rápido, né? Talvez você pode se lembrar aí agora da sua adolescência. Putz, passou rápido. Já sou adulto, já sou pai, já sou vô, eu já sou vô. Né? Então, passa rápido. Muito rápido. Então, essas pessoas que estão presas nessa visão materialista e imediatista, elas têm a covardia moral. Chamou de covardia moral. Porque ela não consegue entender esse progresso evolutivo espiritual. E aquele que tem essa visão, já deixa eu falar, já. É aquele que tem essa visão, entende que nós somos seres eternos, estamos aqui de passagem, né? Que a caminhada é longa, temos muito que aprender. Diante de uma dor, de um desafio, de uma provação, a gente sabe que aquilo, Deus permitiu aquilo acontecer para o nosso adiantamento moral. Que aquela dor não veio de graça. Ela está ali para te ensinar algo, para que você dê um passinho a mais na evolução. E isso se chama coragem moral. O contrário dos outros, que têm a covardia moral. Percebe? Então, um ponto de vista mais amplo, eu me enxergando como espírito eterno que sou, tendo esse ponto de vista, eu consigo dimensionar no tamanho certo, adequado, cada coisa. Eu consigo dimensionar a vida no seu tamanho, a vida material no seu tamanho. E com ela, os problemas, os desafios, as dores. É tudo uma perspectiva, é uma perspectiva muito maior, que coloca a vida é o exemplo do avião, que a gente sempre falou aqui. Quando eu estou de longe, o avião é pequenininho. Minha visão é mais ampla. Quando eu estou perto, o avião fica grande. Até que eu entro nele e ele cobre toda a minha visão. Toma conta de mim. Pode falar. Nesse parágrafo que você falou aí, que é até correto a forma do suicida pensar, porque ele fala, se eu estou sofrendo e não vai ter outra vida, depois que eu morrer, acabou, então vou antecipar o sofrimento meu. Mas se ele for pensar por esse lado, e eu acho que não são todos, mas a maioria dos suicidas deve também gostar de alguém, de uma mãe, de um filho, de uma pessoa. São poucos problemas que fazem ele tomar uma atitude dessa. E também, se ele pensar dessa forma, ele não fala, então eu vou ficar mais o tempo que eu puder para aproveitar o amor da minha filha, da minha mãe, então não vou me entregar aqui agora, que se eu entregar, nunca mais vou vê-los. Da mesma forma que tem o lado do espírito, tem espírito também que suicida, mesmo estudando a doutrina, sim, ele se entrega e suicida. E aí esse que suicida, a doutrina, poderia até ser mais inteligente falar assim, bom, eu não estou aguentando a dor, mas eu vou ver minha mãe, minha filha na outra vida, então eu vou encurtar meu sofrimento agora. Se ele está estudando, ele sabe que não pode fazer. Ele poderia entender dessa forma, que ele sabe que a vida continua. Então, numa outra vida, ele viria um ente querido. E aquele que não acredita, se ele acabar a vida dele hoje, ele está acabando com a dor, mas também com a felicidade que ele tem de viver com os entes queridos dele. Né? Por isso que eu acho que não seria, como ele falou no capítulo aí, no parágrafo, ele falou aqui, pensando justamente, que até ele pensa certo, porque vai diminuir o sofrimento, porque não tem vida depois da morte. Sim. Você tem razão nesse raciocínio, é um raciocínio inteligente o seu, né? Acontece que, geralmente, o suicida, a pessoa que está nesse ponto, em que ele já se entregou à desesperança, a dor dele é muito maior.
Ele está desesperado. Entende? Então, ele não consegue enxergar o amor. Ele só vê dor. Por onde ele olha... Abre mão de tudo para diminuir com a dor que ele está sentindo. Por onde ele olha, ele vê dor. A mesma coisa, pensa que você coloca uma máscara de vidro na sua frente. Só que esse vidro é verde. Tudo que você olhar vai ficar verde, não vai? O filtro. Então, ele olha para o filtro da dor. Entendeu? Ele não vai olhar para a mãe dele e vai ver o amor. Ele vai ver dor onde que ele olhar. Por exemplo, vou dar um exemplo com relação à mãe. Ele pode olhar para a mãe, o filtro da dor, ele vai pensar assim: eu decepcionei minha mãe. Nem minha mãe deve me amar mais, porque eu só decepciono. Eu não sirvo para nada. Percebe o filtro da dor? Então ele não consegue mensurar o amor. Ele está desesperado. A esperança ali é zero. Então não tem olhar com o amor, entende? Fala, Jorge. Érica, só frisar aí a questão, né, da questão do espírito, suicidar e tal, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Existe uma escala de, vamos dizer assim, entre aspas, né, de sofrimentos para cada um de acordo com a ação que a pessoa toma, que é isso que a gente está falando aí, né? Consciente ou suicídio inconsciente, né, que é bom também comentar, né, que muitos são devido aos pensamentos, às companhias que atraem, né? Mas sempre frisar que, independente do grau, suicídio é sempre um crime. Em todas as religiões, de todas as formas, é sempre um crime contra a lei de Deus, né? Independente da forma como a pessoa enxergue Deus, ela sempre vai ser sempre visto como um ato de egoísmo, né? Então, é só para acrescentar isso aí. É isso aí. Realmente, o suicídio é o maior crime que existe. Então, assim, se a pessoa realmente é espírita, ela sabe que existem consequências. Só que, como ela enxerga só com o filtro da dor, mesmo sabendo, ela acha que ela vai conseguir aliviar um pouco. Eu conheci um rapaz, deve ter uns 2 anos, foi um pouco antes da pandemia, ele era espírita, ele se suicidou, se jogou do apartamento dele, prédio, não sei qual andar, eu sei que ele se jogou. E antes de pular, ele escreveu um texto no Facebook dele, se despedindo. E ele fala que ele sabe, que ele sabia que a vida não acaba com a matéria, mas que a dor que ele estava sentindo era muito maior. Ele sabia que ele ia sofrer de lá, mas que ele tinha que fazer algo para diminuir a dor dele. Percebe? Está olhando com o filtro da dor. Não, sabe, ali é emoção. Ele não consegue ter um raciocínio lógico. Sabe, racional. É emoção. A dor está lacinante. A dor está engolindo ele. Ele não consegue se livrar dela. Não consegue. Então ele acha que tirando a vida, porque o que ele quer de verdade? Ele não quer tirar a vida. Ele não quer suicidar. O que ele quer? Na essência, tirar a dor. Só que como ele enxerga tudo com o filtro da dor, para ele a vida é dor. Então ele quer acabar com isso. Percebe? E realmente o suicídio traz consequências sérias, né? Vai da intenção. A intenção do suicida também, ela determina muito o grau de sofrimento que ele vai enfrentar depois no plano espiritual. Mas beleza, vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre isso, a gente continua comentando. Vamos fazer a leitura agora do item 17. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz. Está falando exatamente disso. E provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há, entre os suicidas, aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não é menos terrível, e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será
tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A gente já falou da resignação aqui, né? A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que se esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. Tá vendo? É o contrário. O suicida, que acha que vai encontrar, que tem a noção da vida espiritual, né? E acha que ele vai encontrar com um ente querido que está de lá, suicidando, abreviando esse reencontro, vai ser o contrário, ele vai se afastar mais, porque ele vai estar em outra sintonia, em outra região, muito diferente da que aquelas pessoas estão. Não existe regressão. Eu já vou te explicar daqui a pouco sobre isso. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica de outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. O que ele está falando é exatamente do que eu falei no início, do ponto de vista. Aquele ponto de vista imediatista e materialista se perde. Então ele quer abreviar a dor, ele quer abreviar a vida dele, ele acha lógico isso. Então esse ponto de vista leva ao suicídio. Já o espiritismo nos faz enxergar que há muito mais além e que há consequências graves pelos atos que nós cometemos com relação ao suicídio. Né? É o tão negócio, né, gente? O livre-arbítrio é livre. A escolha é livre. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. O direito de escolher qual caminho seguir. Deus nos dá esse direito, esse poder. Porém, a consequência das escolhas é inevitável. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso seguir por tal caminho. Posso escolher. Eu vou usar droga. Eu posso. As consequências desse ato, desse comportamento, vão vir. Da mesma forma que eu posso fazer caridade. E as consequências desse ato também vão vir. Ou seja, estamos sempre plantando e colhendo o que a gente tem plantado anteriormente. Né? Diga. Eu ia entrar dentro do que você falou agora. A gente fala do suicídio, estava falando do suicídio de uma forma mais, pulou, ou então deu um tiro. Mas tem os suicídios que a gente está cometendo usando droga, bebendo, não cuidando de alimentação. Isso. Né? Não sei se são inconscientes, digamos que sim, mas eu acho até que não. Né? Acaba provocando tanto quanto, né? Acho que daqui a um tempo a gente vai tomar mais essa consciência, tendo essa essência da consciência, a gente vai conseguir melhorar isso. Isso. O próprio André Luiz, né? Isso. O próprio André Luiz desencarnou, foi considerado suicida inconsciente. Porque ele bebia, ele se entregava aos vícios, né? Mas aí, pelo que você falou aí, essa explicação que ele estava falando, a punição, no caso, que ele não tem punição, mas essa pessoa que sofre, ele falou, não é, se eu sei que a droga faz mal e eu mexo, então eu não mas não vou morrer por causa daquilo, só que o cara acaba tomando overdose e morreu. Então não é tão inconsciente, mas aí o sofrimento dele no plano superior vai ser inferior daquele que tirou conscientemente a vida, daquele que falou assim, não, eu vou pular e tirar, então ele vai sofrer. Vai. Agora, se eu sei que a droga faz mal, eu estou mexendo com droga.
Mas eu falo, vou me controlar e não vou morrer da droga. Só que uma hora eu tomo uma overdose e morri. Então, o meu sofrimento vai ser inferior porque eu não causei. Eu fui tomando devagar. Você não teve a intenção eu tive explícita ali de querer acabar com a sua vida. Né? Toda ação tem uma reação. Toda ação tem a reação. São Vai as sofrer. reações. É o que eu disse, é o seguinte. Então vamos lá. O que é o suicida consciente? É aquele que quer tirar a vida. É aquele que realmente quer que a vida dele cesse. Né? Na verdade, a gente viu aqui que ele não quer que a vida cesse, ele quer que a dor cesse. Né? Então ele provoca um ato que vai culminar com o desencarne dele. Isso é consciente, ele está consciente que isso vai acontecer, entendeu? Então é o suicida consciente, que é disso que a gente está falando aqui. Só para concluir, o inconsciente é exatamente esse. Está fumando, está fazendo algo que ele sabe que aquele comportamento compromete a sua saúde. Gente, pasme. Alimentação. Não é só droga, Certo? bebida. Tudo que é relacionado a excessos, vícios, que podem comprometer a sua saúde, pode ser considerado suicídio indireto. Por exemplo, eu vou no médico, faço um check-up, e aí o médico, vou no cardiologista, fala, você está com colesterol alto, você está com problemas de obstrução nas veias, então você tem que mudar a sua dieta, porque se você continuar com essa alimentação, muita gordura, refrigerante, muito sal, etc, isso pode agravar, pode complicar ainda mais o seu quadro. E aí eu sei que eu preciso mudar minha dieta, eu sei que eu preciso cortar um monte de coisa, gordura, sal, refrigerante, mas eu continuo. Percebe? Eu não quero morrer, eu não quero desencarnar. Mas eu estou tendo atitudes, comportamentos que estão comprometendo seriamente a minha saúde. É um suicídio inconsciente. Né? Então, aquele que usa qualquer tipo de vício, sabe? Que compromete a saúde, ele é um suicídio inconsciente. Vai ter consequência. Nem que seja uma culpa que vai trazer algum tempo de sofrimento, mesmo que seja breve no plano espiritual, que ele vai falar, pôr a mão na consciência e falar, meu Deus, para que eu fui mexer com isso? Sabe? Que vai fazer ele sofrer, é o preço que ele vai pagar. Entende? Pode só ela falar que ela levantou ali, depois você fala. Na verdade, era bem isso que tá falando. Falar, assim, a ironia, nossa ironia de certeza de nascer e morrer. É a certeza, né? A única. A única. E no meio do caminho, a gente tem que enfrentar a única certeza que a gente tem, que é a morte. Enfrentar assim. Bebendo, causando, né, mal assim mesmo de várias formas. A gente, por mais que saiba que vai morrer, a gente quer ainda do nosso, esse egoísmo, ou qual seria a palavra, ainda assim ser maior que ela. Acho que vai vencer a morte. Acho que vai vencer a morte, mesmo sabendo E está se matando. que é inevitável. Você quer ver um outro tipo de suicídio indireto que as pessoas às vezes não param para pensar que pode ser? Vamos lá. Hoje em dia, me fala aí, qual que é o maior mal da humanidade? O que é que mais está fazendo a humanidade sofrer hoje, na atualidade? Depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade são doenças da mente. E aí, o que você faz? Você fica assistindo programas de violência, você fica reclamando o tempo todo, você fica trazendo para sua mente somente informações negativas 24 horas por dia. Você está se adoecendo mentalmente, a humanidade toda está fazendo isso. Né? Porque ela absorve lixo psicológico o dia inteiro. E ela está se matando. É mais um tipo de suicídio indireto. Fica assistindo só violência, crime. Fica assistindo só coisas negativas. Fica só reclamando da vida. Fica alimentando sua mente com coisas perniciosas para sua mente. Até que você adoeça
fique louco ou se suicida. Você está se matando fazendo isso. Todas as vezes que você liga a TV para ficar vendo aqueles noticiários ridículos, só mostra crime, você está se matando, você está sendo suicida. Jorge, já deixa eu falar com uma colega nossa que levantou a mão, tá? Ela vai falar primeiro. Pode falar. Não, era só uma dúvida, porque eu estou estudando pouco tempo também, né, o espiritismo. Por exemplo, a pessoa que se suicida inconscientemente, ela, por exemplo, às vezes a pessoa leiga-se a certo ponto que eu falo, vamos supor, fumou a vida inteira, teve um problema com o pulmão e faleceu, por exemplo. Ela ficou doente aqui no hospital, né, e partiu para lá. Antes dela ir para o hospital do outro lado para passar, ela pode passar por aquele vale e ficar aí perdida, da mesma forma. Pode, porque assim, não dá para falar hoje que ela não sabia que o cigarro fazia mal. Todo mundo sim, Hoje em dia, tem campanhas falando disso. O tempo inteiro. No próprio embalagem do cigarro, tem lá falando que causa impotência, causa câncer, causa não sei o quê, causa não sei o quê. Então, quer dizer, ela sabia que aquilo fazia mal para ela. Para sair daquele local, vai depender do merecimento dela, a fé. É uma palavra, para a pessoa sair daquele local, quando ela vai para as zonas do umbral grosso, né, que fala, as zonas baixas, zonas umbralinas inferiores, onde ela fica ali em sofrimento, ela precisa de uma coisa. Mas isso tem que ser sincero, tem que ser sério, de dentro, arrependimento. Ela tem que se arrepender sinceramente. Depois que ela se arrepende sinceramente, que ela vê todos os erros que ela cometeu, aí ela tem a oportunidade de ser resgatada. E aí ela vai para o tratamento. Ainda assim, o espírito pode reencarnar com uma doença, no livro, sequelas do comportamento. Isso. No livro Memórias do Suicida explica direitinho esse processo. O processo de recuperação do suicida, ele é tão complexo porque ele envolve mente, espírito, perispírito. E o estado que ele se encontra quando ele foi para lá também, isso é importante, né? É. O estado como o Deus falou ali, um estado péssimo, horrível, não vai, e a vida continua aqui ou lá, não vai querer, eu vou lembrar ali, eu estou lá. Ele se preocupa muito com isso, né? Eu vou desencarnar, vamos lembrar ali ou não? Mas é um estado de consciência tua, péssimo. Tu não vai sair daqui e vai para um plano espiritual diferente. Você está vibrando isso, você está nessa sintonia, é a sintonia que te coloca lá. Por isso o arrependimento te tira. Quando você arrepende, você se desconecta desse estado negativo de culpa, de remorso, e aí você começa a sintonizar outras coisas. E aí você tem a oportunidade de se conectar os benfeitores que vão te resgatar. Então, buscar, por exemplo, a pessoa que foi, não queria mais, que fez algum consumo excessivo, ou aquela que tirou a morte, nos dois casos, o que vai determinar o tempo que vai ficar ali seria o arrependimento. Sim, o arrependimento sincero. O que é com o suicida consciente, a culpa dele é muito maior, percebe? O sofrimento é muito maior. Porque geralmente o inconsciente vai falar assim: eu não sou suicida, por que eu tô aqui? Eu não e sabia, aí, eu fiquei sabendo quando assisti o filme do André Luiz. Eu não sabia. E aí o que acontece? Só para fechar o raciocínio aqui, vou deixar o Jorge falar. Quando você comete, aí você vai para o tratamento, plano espiritual, complementando o que ela disse, gente, é um processo tão complexo de recuperação que você fica um tempão no hospital, fazendo todos os ajustes, principalmente mentais, que você precisa para voltar à sua consciência, à sua lucidez. E o processo é tão complexo que, às vezes, você tem que reencarnar, passar por uma reencarnação inteira, voltar, você volta para o hospital, porque a reencarnação é parte do seu tratamento. André Luiz fala que, às vezes, coisas que a gente faz em questão de segundos podem comprometer séculos de existência. Séculos. Fala, Jorge.
Era exatamente isso aí que eu ia comentar a respeito, vocês já comentaram aí, era essa questão, né, do negativismo, da falta de fé. E assim, hoje a gente teria que se ligar muito mais e estar muito mais atento ao suicida inconsciente do que o consciente. Porque o consciente, apesar de ser brutal o crime, você conta nos dedos, né? Agora, o inconsciente, esse que a gente está comentando e falando hoje, tem toda hora, o tempo todo. São os pensamentos negativos, são os vícios, são as más paixões, né? E, assim, a gente leva isso para o mundo espiritual, né? E precisa reencarnar para poder purgar isso, para ter novamente, vamos dizer assim, paz na caminhada, né? Então, é o que vocês falaram mesmo. Eu peguei o final da conversa. Mas é justamente esse o raciocínio. Falar, né? Não, mas tranquilo que vocês falaram o que eu queria dizer, tá ótimo. Beleza. Aí, vocês podem pensar assim, olha só. Ah, então, todo mundo é suicida inconsciente. Quem não tem vício? Mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Vamos supor que eu fumei 20 anos da minha vida. Aí eu tomo consciência. Falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso é errado. E aí eu busco ajuda, busco um tratamento, enfim. Eu faço um processo na qual, com dificuldade ou não, eu me desvencilho do cigarro, daquele vício. Eu não sou um suicida inconsciente mais. Percebe? Eu posso ter consequências durante a minha vida, porque aí eu vou ter o meu pulmão comprometido, eu vou ter uma saúde comprometida, isso pode me dar algumas consequências, que sempre tem consequência, né? Porém, quando eu desencarnar, eu não vou desencarnar com essa culpa, mesmo que seja inconsciente, porque eu acudi a tempo, vamos dizer assim. Então, eu me desvencilhei daquele vício. Então, eu não sou considerado mais um suicídio indireto. Percebe? Então, não é tudo assim, não é assim também. Bebida alcoólica faz mal. Depende. Gente, qual que é a diferença do remédio para o veneno? A dose. Se você tomar uma dosezinha de vinho todos os dias, faz muito bem para a saúde. E é álcool. Né? A questão é o excesso, é o vício. É aquilo que você se entrega em excesso. É isso que é o problema. Né? O André Luiz bebia muito. Ele deixava a família em casa para ir para os bar beber com os amigos. Das farras, né? Fumava muito charuto, né? Então, ele pagou por isso. O preço desses comportamentos dele. Entende? Então, quando porque senão tudo é proibido, fica tudo proibido. Não, gente, a vida é feita para viver. O sexo, se não fosse o sexo, como é que a humanidade existiria? Né? É lindo quando é feito com amor, quando é feito com duas pessoas que se amam, que se respeitam. É maravilhoso. O que não pode é o excesso. Beber uma dosezinha, tomar um copinho de cerveja no final de semana, numa festa da minha família, num ambiente familiar, que mal tem. Não vai ter problema nenhum isso. Ali é um momento só. Você não está se entregando àquilo que está tomando conta da sua vida. Pode falar. A gente vai vendo na doutrina espírita, né, por meio das obras também, que tem que levar muito em consideração o equilíbrio moral e espiritual. Assim, se nós, cada vez mais, tentarmos praticar a reforma íntima, por meio do estudo das obras básicas e o progresso moral, que é uma consequência, assim vai diminuindo aquela melancolia que o Evangelho fala que por sermos seres espirituais encarnados, e assim vai dando cada vez mais aumentar a fé no futuro e diminuindo a atenuante da obsessão. Né? Exatamente. Ele resumiu, em poucas palavras, todo estudante está fazendo capítulo 5. Parabéns. Porque a matéria é muito pesada também, né? O nosso corpo é muito pesado. Pede muito, né? Quando a gente conseguir sair dessa... A matéria em si, pesadíssima, né? Quando sublimar mais, aí sim a gente não passa a gente. Exatamente. Em várias questões, curas. Exatamente. Eu vi um vídeo do Divaldo, e ele estava falando sobre o sexo. E ele falou que
Nós temos um potencial. O nosso potencial criador está na nossa energia sexual, né? Que é divino, maravilhoso. É potencial criador. A nossa criatividade está ligada à nossa energia sexual. Pra vocês terem ideia. Então, dá para usar a energia sexual de diversas formas, não só com o sexo em si. E ele falou que ele usa essa energia de outras formas. Ele escolheu usar de outras formas. E isso faz com que ele amplie essa visão e essa percepção espiritual, porque ele se desliga mais da matéria, se conecta mais ao espiritual. Então ele tem uma percepção maior, se desligando do sexo em si e utilizando dessa energia de outras formas. Percebe? Então ele se desconecta da matéria e se conecta ao espiritual através da energia sexual, que é a energia criadora. Chico, por exemplo. Né? Chico. A música. Arte, música e tal. Olha a obra dele. Olha a obra. Chico, né? Até os materialistas, as pessoas têm esse ponto de vista muito ali limitado, né? Ficavam falando que o Chico era homossexual. Cara, isso é um pecado falar um negócio desse. Ele fazia isso, ele utilizava essa energia criadora de outras formas. Ele canalizava essa energia para outras coisas. E fez a obra que fez. Porque ele se espiritualizou, o Divaldo se espiritualizou. Percebe? Então, quanto mais a gente se apega às coisas materiais, se apega aos prazeres e vícios, e permite que isso seja um exagero, um excesso, que aquilo começa a consumir nossa energia. A gente está falando do sexo, por exemplo. O sexo é lindo, é natural, é da natureza, tá? Todos os animais praticam sexo. É através dele que a gente reproduz. Só que quando o homem se entrega a essa energia de uma forma excessiva, ao invés dele se fortalecer com essa energia criadora, ele se enfraquece. Ela começa a consumir ele. Ele quer em excesso, em demasiado, é excesso demais, ele começa a perder energia com isso. Se ele perde energia, ele perde saúde. Se ele perde saúde, ele é um suicida inconsciente. Percebe? Tudo aquilo que a gente apega demais, que a gente faz em excesso, é prejudicial. A diferença do remédio para o veneno. A dose. E é o que ele falou. Equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. A gente está aqui na vida material para viver a vida material. Não é errado lidar com querer um conforto, querer um melhor para morar, um alimento melhor. Não é errado ter dinheiro, não é errado. Nunca, em nenhuma escritura está falando que é errado ser rico, que é errado ter dinheiro. O que o Evangelho fala é que as tentações, as provações que o dinheiro traz são muito maiores do que quem não tem. É isso que ele fala, que a gente tem que tomar cuidado. Porque você tem muito dinheiro, todos os prazeres da vida estão ali na sua mão. É só você querer. Você tem o dinheiro para ter. Então você pode se entregar àquilo muito mais facilmente. Percebe? E se entregar aos excessos muito mais facilmente. E ali você se perde. E você se torna um suicida inconsciente. Agora, viver a vida de forma equilibrada. Eu tenho lá meu relacionamento com a minha esposa, sadio. Nós, temos um relacionamento sexual sadio, em que os dois têm um comprometimento um com o outro, em curtir aquele momento juntos, com amor, com carinho, com respeito, sem excessos. Eu bebo uma dosezinha assim, esporadicamente, num encontro, casualmente. Entende? Viver a vida não é errado, gente. Experimentar as coisas materiais não é errado. É equilíbrio. Se você fizer com equilíbrio, está tudo certo. Eu gosto, vou na festa. Beleza, eu vou na festa, tomo até uns 2 copinhos ali. Já deu para saciar minha vontade? Beleza. Para que eu vou beber? Até cair. Aí que está o erro. Estou numa festa, já estou meio cansado, vou embora.
Para que eu vou ter que amanhecer lá, me arrebentar lá na festa? Depois, no outro dia, eu não sou ninguém, ainda tem uma semana ruim, porque eu estou sem energia, porque eu me desgastei, bebi demais, aí dá ressaca. Percebe o desequilíbrio? Agora eu vou curtir 2 copinhos, ri, brinquei, me diverti, volto para casa, tô de boa, no outro dia eu amanheço bem. Equilíbrio. Não é errado viver. É errado exceder. Né? Então a gente tem, às vezes as pessoas confundem, acham que, não, porque beber é errado, eu não posso. Por exemplo, eu não bebo cerveja. É porque você é espírita? Não, nada a ver. Eu bebo vinho, eu bebo caipirinha, eu bebo uísque. É porque eu não gosto. Eu não gosto de cerveja. Meu paladar, não gosto. Tomo uísque? Tomo uma dosezinha. Tomo caipirinha? Um copo. Não preciso. As pessoas falam assim, vou beber para ficar alegre, né? Tem gente que precisa da bebida para sentir alegria. Sendo que a alegria é um recurso humano. É um recurso que você tem dentro de você. Que você pode acionar ela a qualquer momento. Por exemplo, você vê um vídeo engraçado e começa a rir, você não está alegre? É a sua alegria. Você precisou beber para rir do vídeo? Não. Você tem alegria. A alegria, a felicidade, a inteligência, a fala, são recursos humanos, assim como a mediunidade também é um recurso humano. Recurso humano. Você não precisa beber para ficar alegre. Sextou, bebê! Não precisa. Hã? Para ficar zen. Pois é. Aí, se você souber meditar, você entra num estágio muito mais elevado de êxtase do que qualquer substância psicotrópica. Qualquer chá, qualquer cigarro, qualquer droga. Tem uma forma de você fazer uma meditação que você entra em êxtase. Eu já fiz isso. Eu já entrei em êxtase através da meditação. É maravilhoso. É uma sensação inexplicável. Sem tomar, nem beber, nem fumar, nem usar, nada. Só aqui, ó. A gente não precisa dessas coisas. É porque o ser humano se apega às coisas materiais. Entendeu? Se prende nelas e se perde nelas. Esse é que é o problema. Né? Os jovens estão cada vez mais, né? Oi? Os jovens estão... Jovens. Né? Jovens se perdem muito fácil, porque ainda não tem ali uma maturidade, né, uma opinião formada da vida. Então, eles são muito fáceis de influenciar. Então, aí entra as amizades ali que estão perdidas, enfim. Os pais têm que estar muito atentos. Muito atentos. Principalmente, celular, internet. Estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso. A gente estava falando sobre a nossa filha, né, caçula. Ela estava meio alteradinha esses dias. Eu falei para ela, dá uma olhada, vê o que ela anda assistindo. Porque a causa pode ser essa. Porque não tem nenhuma causa aparente para ela estar alterada. E ela, de repente, altera o humor dela, sabe? Tá certo, está começando a entrar na pré-adolescência, está com 10 anos, né? Isso influencia também. Mas, enfim, é isso, gente. A questão do suicídio é essa. É a gente saber ter uma vida equilibrada. Como é que eu vou ter uma vida feliz? Quando a gente aprender a ouvir o que Jesus ensinou. Quando a gente aprender a trabalhar em nós os nossos próprios comportamentos e atitudes, que se chama reforma íntima, que ele falou. Tá, eu tô me alimentando de uma forma que está me causando mal. Eu adoro comer aquela carne com aquela gordurinha. Todo mundo gosta. Mas está me fazendo mal? Para quê? Para quê? Se está me fazendo mal, corta. Melhor é se sentir bem, saudável, do que sentir aquele prazer de segundos no seu paladar, da gordurinha na sua boca. Não é? Lógica, raciocínio lógico. E a pessoa se deixa levar pela emoção, pelo impulso. Esquece da própria saúde. Aí depois, quando está hipertenso, depois quando está com a diabetes instaurada,
Depois, aí tem que fazer obrigatoriamente a dieta, aí quer reclamar. Né? Então, o que isso tem a ver com suicídio? Tudo são esses pequenos comportamentos que a gente tem, que às vezes a gente não para observar e analisar, que podem nos levar a uma situação mais grave. E podemos ser suicidas indiretos ao desencarnar. E isso nos traz consequências pesadas. Pesadas. Né? Então, a gente encerra aqui o item 17. E a gente vai começar o item 18, que é um outro assunto dentro do capítulo 5. O bem e o mal sofrer. Isso é maravilhoso. Alguém quer fazer algum último comentário antes de a gente encerrar? Alguma pergunta? Pessoal da internet, tá tudo tranquilo aí, pessoal? Beleza? Tudo certo, então. Então, eu vou chamar o nosso amigo aqui. Só ver uma coisinha aqui, peraí, pessoal. Certo. Muito bem, então eu vou convidar você a trazer o pensamento novamente para o presente e buscar, através da gratidão, aquela sua luz interior. Te convido a agradecer agora por esse estudo de hoje, por esse encontro maravilhoso e abençoado que tivemos, por esses aprendizados tão importantes para cada um de nós. Eu agradeço a cada um de vocês a confiança, a presença, a companhia esta noite. E te convido a agradecer também. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos de sempre. Agradecer aos nossos mentores que nos acompanham aqui e que nos trazem as inspirações e as intuições necessárias, sejam através de perguntas ou de respostas, para que possamos ter um entendimento melhor, o aprendizado mais eficaz de cada lição comentada. Agradeço a cada um dos nossos amigos da espiritualidade que vieram também para estudar conosco. E a cada um de vocês que estão comigo, seja presencialmente, seja virtualmente, nessa noite abençoada de hoje. E assim você irradia novamente a sua luz com a gratidão. Irradia a sua luz novamente, envolvendo não só o seu corpo, mas todo o ambiente que você está. Nessa irradiação, você se conecta à luz do colega do lado. E todos nós vamos nos conectando uns aos outros, independente das limitações da matéria ou do meio de comunicação em que estamos nos utilizando. Nós vamos nos conectando uns aos outros agora. E assim, irradiando, nos conectando, formando uma linda corrente. Uma corrente de luz, em que utilizamos dessa corrente agora, nos conectando uns aos outros, trazendo novamente o reequilíbrio, a cura, o restabelecimento das nossas energias, trocando impressões e emoções entre nós. Nós vamos utilizar do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para direcionar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que essa corrente de luz alcance os anjos, os espíritos guardiões do planeta, que fazem parte do exército do Cristo, estão aqui cuidando da humanidade, cuidando de cada um de nós nessa jornada evolutiva espiritual. Que esses anjos guardiões
do planeta, recebam essa nossa corrente de luz e potencialize essa corrente de luz, devolvendo ao planeta em forma de chuva de bênçãos e de esperanças. Gotas luminosas de esperanças que vão cair agora sobre o planeta, abrangendo todos os nossos irmãos em humanidade, confortando o coração daqueles que precisam, daqueles que mais necessitam, dando a esperança e o conforto para aqueles que estão nos hospitais, em estados terminais, dando esperança e energia para aqueles que se encontram com a pandemia que assola o planeta hoje, que é a da depressão, tirando eles daquele estágio profundo de energia baixa, colocando esperança nos seus corações, colocando esperança naqueles que se despediram dos seus entes queridos que desencarnaram e sofrem pelo apego, pela saudade da ausência física, entendendo que tudo isso vai passar. E em especial, nós pedimos para os nomes da nossa lista de oração, as equipes espirituais possam visitar cada um deles, levando auxílio, consolo, dedicação e mais esperança. São eles David de Paula, Eni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Vete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Pedro Barcelos Filho, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Carlos Alberto de Freitas, Walter Barcelos, Elisete Ferreira da Silva, Maria do Lado Pereira, Maria Persiliana Pereira, Gilmar de Castro Coelho, Catarina de la Líbera Bortoleto, Maria Lúcia Ferreira Salu, Luciana de Martino Nogueira, César Almeida, Regina, Claudete Alves de Paula, Pedro Barbosa, Camila Fidelis Fazani, Aniter Afonso Gonçalves, Danilo Uleman, Mariana Ristelli Teixeira, Andréia Ristelli Teixeira, Pedro Gilberto Cândido, Maria das Graças Vieira e Daniele Flávia Amaral. E os nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, José Fernando de Andrade, Iris Lucas de Mendonça, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza, Helena de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Josefina Staciarini, Pedro Henrique Molina dos Santos, Márcio Ferreira Maia, Ana Lúcia Tomé, Isaac Queiroz Lanes Torres, José Mozart Rafael, José Osvaldo Ribeiro Giordani, Maria Custódia Rodrigues Rezende, Guilhermina de Souza, Grinaura Ferreira Salu, Zizinho Tomé, Ubiratã Ribeiro Martins, Orlando de Paula Sobrinho, Luciano de Carlos Lanes Torres, Antônio Inácio Pereira, João Urbano de Carvalho, Gabriel Reis Nogueira Oliveira, Neuza Faria e Dorival Delfino. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e acreditastes em vossa sabedoria dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz,
nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus abençoe e pare hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, pela presença. Quem quiser continuar, a gente vai fazer agora a leitura das psicografias. Boa noite a todos. A paciência é a virtude que nos eleva moralmente, virtude essa que devemos cultivar com sabedoria, sem lamentações. Paciência entender que cada irmão tem seu tempo, assim como as flores têm o seu tempo para desabrochar. Tenham paciência aos irmãos que estão à sua volta, pois não é por um acaso ou consequência que vocês se reencontraram em mais uma viagem. Mais uma vez é dada a oportunidade a você de amparar esses irmãos que trazem tantas dificuldades, pois você é como a luz que ilumina o ambiente trevoso, e esses irmãos precisam aprender a ser luz, para um dia iluminar o caminho dos outros irmãos. Portanto, paciência. Como é difícil, né? Irmãos aflitos e almas presas ao precipício da dor, clamam por ajuda e socorro. Almas afogadas ao desânimo e tantas outras afogadas ao orgulho, poder e ganância, são capazes das piores atrocidades para alcançar o que tanto almejam, poder e riqueza. E essas almas tornam-se prisioneiras e reféns dos prazeres da matéria. Meus irmãos, olhai aos vossos semelhantes que sofrem por ser prisioneiros das mazelas que assolam o planeta. Façam rogativas a essas almas, perdidas no orgulho, para que enxerguem o verdadeiro sentido de mais essa jornada no planeta azul. E vejam a grandiosidade da oportunidade que recebem para o crescimento moral e espiritual, para que seja freada essa imensa chaga da humanidade. Meus irmãos, este planeta azul tão gracioso precisa evoluir e está evoluindo. E aos irmãos que nele habitam, também precisam acompanhar esta evolução. Sigam com fé. Não deixe que as adversidades se abatam em vossos corações, trazendo desânimo, e não se esqueçam, todos seguimos com Jesus e ainda veremos o bem triunfar e o mal não existir. Sigamos os passos de Jesus. Fiquem com Deus. É sabido por vós qual a porta correta de entrar, que é através da porta estreita, que exige esforço para alcançar o objetivo conforme o merecimento de cada um. Então, por que insistes em adentrar pela porta larga? Apenas pelo comodismo e conforto? Ou apenas por não ter de se esforçar e ficar estacionado sem evolução moral? Irmãos, sigam a luz do Evangelho, instruam-se e, principalmente, vigiai os pensamentos. Sigam o exemplo do Divino Mestre. A caminhada não é fácil, porém, amigos, com o auxílio que vos é dado, é possível que se cumpra com êxito a tarefa através do seu esforço e merecimento, alcançará a sua evolução. Orai e vigiai.
Gratidão, viu? Próximo. Tem mais? Boa noite, gente. Semana passada eu não consegui vir, mas eu recebi uma mensagem. Eu vou ler agora para vocês. A espera pelo desconhecido é um martírio para todos aqueles que não ouvem o coração. A escala do amanhã é sempre um mistério, e um mistério necessário. Não tenham dúvidas de que saber o que vos espera mais vai vos atrapalhar do que ajudar. Assim como levantar totalmente o véu do esquecimento do passado será uma perdição. Não tentem entender esse mistério ainda. É um complexo emaranhado de saberes e certezas que contornam as possibilidades. Ter a certeza do amanhã não vos prepara, mas dá a chance de fugir de uma necessária lição. Perpetuem a certeza de tudo o que vos espera. Perpetuem a certeza de que tudo o que vos espera é o que necessitas na exata medida. Perder essa certeza é dar vazão à insegurança, ao medo pelo desconhecido que pode lhe roubar a felicidade. A felicidade, irmãos, jamais será alcançada por uma alma insegura. Ela vos espera certamente após as provas de vossa confiança em nosso Criador, de que Ele vos prepara um caminho com todas as condições necessárias ao seu adiantamento. Perder-se desse caminho é vossa responsabilidade, assim como encontrá-lo de volta também o é. Todas as condições necessárias serão oferecidas. Estar ou não certos disso não mudará o que vos espera, mas mudará a forma como reagirão diante das situações. Portanto, irmãos, confiem e seguem, de olhos à frente, coração firme e confiante. Cada passo dado será certamente em direção ao altíssimo adiantamento moral. Confiar no que Ele nos preparou é uma forma de gratidão ao presente que todos os dias é nos dado ao nascer do sol, uma página em branco para escrever nossa história. Essa é uma dádiva preciosa que nos é proporcionada sempre que abrimos os olhos pela manhã, principalmente do coração. Não se percam dessas experiências, não desperdicem lições. Aproveitem cada segundo da vossa existência com a atenção serena e precisa de tudo o que vos é apresentado. Louros serão colhidos, não duvidem disso. Nosso Pai nos assiste sempre. Tudo o que precisa fazer é confiar, seguir e aprender. A partir disso, praticar o aprendizado. A luz indescritível da vida vos guiará sempre nesse caminho, mostrando todos os obstáculos e ensinamentos presentes. Segurem-se nessa certeza e deem boas-vindas à confiança, fé tão necessária em nossa caminhada. Muita luz no caminho de todos e muita fé no coração. Fiquem com Deus. A de hoje eu acho que é meio que um complemento dessa. Mas eu tive dificuldade de conectar com a ideia, porque foi um pouco complexo hoje. Até eu entender. O princípio da verdade da vida consiste na imperfeição daquilo que nos é dado a todo momento. A devoção que hoje nos segue é instrumento desse caminho que nos leva da imperfeição até o mais sublime aprendizado. Não reconhecer a própria imperfeição é se impedir de seguir nesse caminho tão necessário que é a evolução. Se basear nesse princípio e entender o quanto ainda é necessário aprender para que seja um dia capaz de entender a verdadeira face da vida. Não estão preparados, amigos, para se conectar com determinadas verdades, mas estão preparados para lidar com o caminho de imperfeições tão necessário. É através delas que se desenha no destino a história a ser contada no futuro, onde todas as peças do quebra-cabeça chamado vida se encaixarão. Cada uma dessas peças, olhadas isoladamente, não parecem fazer sentido. São pedaços de caminhos imperfeitos que parecem terem sido construídos ao acaso.
Porém, ao reuni-las, encontrarão todos os sentidos de um caminhar sublime e perfeitamente construído para vos levar à luz da sabedoria divina. Portanto, irmãos, não olhem para cada parte isoladamente. Olhem para o todo, pelo menos o todo que já conseguem enxergar. Perceberão que ele se ampliará a cada lição recebida e aprendida. As partes se juntarão cada vez mais e concretizarão o aprendizado a que necessitas. Cada parte tem a sua função, mesmo que não compreendas agora. Um dia compreenderá. Respeite o processo, respeite o momento e respeite a imperfeição que se apresenta no caminho. Porque é através das aparentes imperfeições que a real perfeição se construirá. Acolham, irmãos, cada uma delas, das imperfeições, entendam o seu princípio e qual outra imperfeição que a ela se liga. Será desse princípio que descobrirão o real sentido da vida. Nada é por acaso. Tudo faz parte da essência do vosso caminho, inclusive as partes feias, e por essas me refiro aos vossos defeitos. Nenhum deles estão aí por acaso. Todos têm uma causa e terão também um objetivo no seu processo de evolução. Imperfeições, irmãos, defeitos, partes feias, tudo isso faz parte da construção do saber, tanto quanto as qualidades, os acertos, as aparentes perfeições. Mas estejam certos que a verdadeira busca pela evolução nasce do reconhecimento das imperfeições. E a partir desse ponto, o desenvolvimento moral vos encontrará no devido tempo, para então se completar o todo do necessário aprendizado. Não percam a fé. Cada parte desse grande quebra-cabeça vos será apresentado no devido tempo. Estejam certos disso. Sigam confiantes nessa certeza, com Jesus no coração. Fiquem com Deus. Amém. Lindo. Tem mais? Não? Alexandra, você tem alguma coisa aí para nós? Tem? Tenho, Wellington. Foi difícil hoje, viu? Porque eu tô sozinha com o Otávio. Mas vamos ver, tá? Tá meio bagunçado que eu tive que parar por causa dele. Então, nem eu tô entendendo direito. Vamos lá. Tá me ouvindo? Sim. Tá. O equilíbrio favorece o crescimento espiritual. Amigos, trabalho, família são de fundamental importância para o crescimento de cada um. A importância de uma verdadeira amizade não é só quando celebramos, mas também nos convida a sermos amigos, abrigo ou irmãos, auxiliando com amor e estendendo as mãos quando necessário. Cuidemos de nossas vibrações, evitando comentários maledicentes do colega. Procurem falar apenas palavras que possam ser transformadas em luz de inspiração ao próximo. O mal não merece comentário, em tempo nenhum. Sejamos promotores de uma boa palavra. Em certos momentos, o silêncio também poderá ajudar a manter o equilíbrio interior, promovendo paz e boas vibrações para quem o faz. Tenham amigos, sejam verdadeiros e cultivem o respeito, a indulgência e que a amizade seja sempre um vínculo eterno entre vós. Amizade é troca. Deixem o amor, a união, a sabedoria florescer em seus corações e compreenderem que precisamos sempre um do outro. Cuidem de seus amigos para que a solidão não tome conta de seu coração. Amizade é luz para a alma de todos. Continue com Jesus em seus pensamentos, um amigo. Ficou bagunçado, porque toda hora eu perdi o foco. Não, o desenho. Peraí, o desenho. O desenho. Que lindo, Alexandra. Estava com saudade dos seus desenhos.
Eu vou ter que me organizar, Wellington, porque para mim poder fazer, mesmo que seja online, eu preciso de uma pessoa para olhar o Otávio. Eu vou organizar direitinho para poder fazer bonitinho aqui o trabalho com vocês. Tá bom? Vai dar certo. Tenho certeza disso. Obrigado, Alexandre. Que Jesus abençoe, viu? Gratidão. Então é isso, pessoal. Agradeço a cada um de vocês. Que Jesus abençoe hoje e sempre. A gente se encontra semana que vem, tá? Gratidão a todos vocês.